Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco mais global, mas eu vou trazer aqui mais focado na organização, que é sobre hábitos. É um assunto que eu gosto bastante, pesquiso muito, leio bastante sobre isso. Tá um pouco focado na minha formação, eu sou formada em administração, tenho pós em gestão, então é um assunto que eu gosto bastante, principalmente dentro da área empresarial, assim. Sempre gostei de inserir padrões, esse tipo de coisa, na empresa. E eu acho muito legal, é uma coisa que me interessa bastante. Eu sei que muitas pessoas têm esse interesse, mas não sabem por onde começar. Então eu vou fazer uma geralzão, não criei a roda, é tudo que tá aí à disposição de vocês, mas dei uma compilada para facilitar um pouco. Vou tentar ser mais sucinta, como é um assunto que eu gosto bastante, talvez seja um pouco difícil, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma live sobre, ou abro uma caixinha de perguntas para ir falando mais ao longo aí. Eu vou lançar esse vídeo também no YouTube, então se você quiser assistir por lá e acelerar, que às vezes é mais fácil, eu assisto todos os meus vídeos no YouTube acelerados agora. Bom, gente, primeiro de tudo, o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é um hábito bom e do que é um hábito ruim. Para ele é um hábito no geral. E ele gosta que a gente tenha hábitos. Por quê? Porque quando uma coisa se torna automática, a gente não precisa gastar energia com isso. Nosso cérebro faz inconscientemente, então ele não precisa pensar para cada ação. Imagina se cada ação que a gente fizesse na vida, nosso cérebro precisasse raciocinar sobre. A gente ia viver mais cansado do que a gente já vive, né? Existem estudos aí que dizem que 43% das ações que a gente faz diariamente são inconscientes. Então, assim, para o nosso cérebro, quanto mais hábitos a gente criar, melhor. Então é bom ter uma rotina. Não 100% se você não é dessa pessoa, mas é bom sim algumas rotinas a gente criar. E esse é real o significado de um hábito. Se você jogar na internet aí ou buscar no dicionário o significado de hábito, vai se falar isso, basicamente. Uma ação repetida ou um comportamento repetitivo. Um exemplo de ação é, por exemplo, escovar o dente, óbvio. Mas, por exemplo, dirigir. Quando você aprende a dirigir, a princípio, não é automático para você. Você presta muita atenção, você fica ali tenso, tentando lembrar de tudo que você precisa fazer para você fazer aquilo certo. Passou um tempo, isso se torna automático. E às vezes eu me pego no meio da rua pensando, nossa, pera que eu tô dirigindo, eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo, de tão automático que vira. Não sei se isso já aconteceu com vocês. De dispersar de uma situação, de uma ação que você tá fazendo e você continuar fazendo ela porque aquilo já virou automático. Então, esse é o significado de ação automática, ou um hábito, por exemplo. E o nosso cérebro gosta de rotina, por quê? E por que é tão difícil criar novos hábitos? Porque quando a gente cria novos hábitos, acontecem alterações neurológicas na nossa cabeça. Então, não é só ali, eu vou começar a fazer isso. É difícil porque todo o nosso sistema nervoso muda, tem que se esforçar ali para acontecer uma mudança, como se fosse uma programação de computador mesmo. O cérebro vai lá, reprograma aquilo até virar automático. Então, por isso não é tão simples assim você criar novos hábitos para a vida, e eu digo em geral. E existem alguns estudos também que são comprovados que algumas mudanças de hábitos, ou até toda mudança de hábito que a gente faz, gera novas mudanças. Por exemplo, a gente vê vários casos aí, principalmente relacionados à saúde. Uma pessoa, por exemplo, para de fumar. E aí ela começa a se alimentar melhor, ela começa a praticar exercícios, ela começa, entendeu? Então, quando ela começa a adquirir um hábito, transforma um hábito, cria essa nova programação, que é difícil, ela vê que ela é capaz de tudo, né? O mais difícil é você dar o primeiro passo. E aí, isso vai transformando a vida dela em outros parâmetros, né? Eu vejo isso muito na organização com minhas clientes, em feedbacks que eu recebo delas, por exemplo, eu criei o hábito de organizar a minha casa, de manter organizada a minha casa, e isso me fez pensar melhor no meu comportamento de compra, ou levar o hábito da organização para minha empresa, para o meu trabalho, coisas que eu não tinha esse hábito antes, ou até questão do desapego, e por conta da organização, ela começou a criar esse novo hábito de não ser mais tão apegado, o que é ótimo. Inclusive, isso não se aplica apenas com pessoas, mas no meio empresarial, organizacional, né?
Por isso que a gente estuda muito sobre isso na administração, porque existem vários estudos de caso, projetos grandes que foram feitos em empresas onde eles pararam para analisar e fazer mudanças de hábitos dentro das empresas, e essas mudanças de hábitos fizeram com que os funcionários criassem novas conexões melhores, um comportamento diferente, uma comunicação diferente entre eles, e isso passasse despercebido para os clientes e isso influenciasse também no poder de compra, no comportamento do consumo do cliente. Então, são situações, alterações dentro das empresas que fazem todo esse fluxo que pode acontecer na nossa vida também. É muito difícil excluir um hábito ruim que você tenha. Não se iluda que é fácil. Não é. É muito difícil. Talvez até impossível. Existem alguns estudos não conclusivos que falam, alguns falam que não dá para cancelar, outros falam que é muito difícil. Mas o que a gente faz? A gente pega um hábito ruim e transforma ele. Desse jeito é mais fácil, ainda é difícil, mas porém muito mais fácil de atingir o objetivo. Tem até filmes sobre isso, vários estudos de pessoas que fizeram isso. Tem um cara famoso nos Estados Unidos, um treinador de futebol americano, que transformou um time inteiro nesse sentido. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se vocês entendem um pouco. Como é que funciona? Tem 3 pilares que ele diz, né? O primeiro é o gatilho, que é a ação que inconscientemente o meu cérebro vai linkar com o hábito. Por exemplo, todo dia eu chego em casa, sento no sofá, descanso, lá pelas 7 horas eu abro uma latinha de cerveja e tomo uma latinha de cerveja. É um exemplo, tá, gente? Eu nem bebo cerveja, mas por exemplo. Então, esse é o meu gatilho. Chegar em casa, sentar no sofá, descansar e tomar uma cervejinha. E aí, a minha rotina, que é o segundo passo, vai ser o quê? O próprio hábito. Eu chegar em casa, sentar no sofá às 7 horas e tomar a latinha de cerveja. E o terceiro, é a recompensa. Qual é a recompensa disso? O que eu vou sentir fazendo esse hábito. Então, cheguei, tô cansada, abri a cervejinha. O tomar essa cerveja vai me dar uma sensação, vai criar algum hormônio, dopamina, serotonina, sei lá o que, não entendo disso, dentro de mim que vai me dar essa satisfação de estar tomando ali e tá bem. Mas eu, Bárbara, identifiquei que esse é um hábito que pra mim não tá sendo legal, porque essa cervejinha todo dia tá me dando uma barriguinha ou tá me fazendo beber muito, e eu não quero ter esse hábito de beber álcool muito. Então, eu, Bárbara, quero mudar esse hábito ruim que eu identifiquei pra mim. Como que eu vou fazer isso? A maneira mais fácil é manter o mesmo horário, só que alterar. Por exemplo, a bebida. Por exemplo, eu cheguei em casa, 7 horas, sentei no sofá pra descansar, vou tomar uma água. Uma água com gás, com limão, que é uma coisa que eu adoro também, mas que não vai me fazer tão mal. Talvez essa água, esse líquido que eu substituí pelo álcool, pela cervejinha, não vá me gerar esse mesmo hormônio trazendo essa mesma satisfação. Vamos pensar em um cigarro, que é um vício maior, ou num docinho, por exemplo, ou você ir fazer um exercício, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas que também gera hormônios depois que é feito. Mas o fato é, ao longo prazo, o que eu vou conseguir trocar esse hábito ruim, quando virar um hábito bom, para mim, alcançar o objetivo de ter esse novo hábito, vai me gerar recompensa boa, que é o que eu espero, que é emagrecer, que é parar de tomar o álcool. Você entende? Então, talvez não seja a curto prazo, mas a longo prazo, ele vai me dar essa mesma recompensa, ou talvez até melhor. Então, você precisa pensar nisso também. E aí que entra o pulo do gato. Para você mudar um hábito ou criar um novo hábito, o que você precisa? Força de vontade. Precisa de força de vontade. Tem que partir de você. Só de você. Se você, minha cliente, futura cliente ou pessoa que quer botar a organização dentro da sua casa, está assistindo esse vídeo e está querendo, vou focar na organização. Agora eu vou começar a focar na organização. Como que você vai fazer com que as outras pessoas da sua casa também queiram isso? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você querer que seus filhos e seu marido queiram. Não adianta você criar um projeto, ou eu ir aí na sua casa e criar toda a organização e querer que no outro dia todo mundo faça igual, sem ter vontade. Não. A gente tem que parar,
sentar, ou você faz isso, ou eu faço isso, ou nós duas fazemos isso, se for no caso você for minha cliente. Conversamos, explicamos para a família toda, olha, agora, a partir de hoje, eu não dou conta de organizar, então contratei uma profissional que entende do assunto para fazer isso, ou você que está fazendo na sua casa. Eu quero mudar a rotina aqui, eu não aguento mais essa casa bagunçada, tô tentando um novo hábito, um novo jeito. Explica. Aqui eu fiz assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Explica tudo. Pega o quarto do seu filho e fala, olha, aqui eu pensei em deixar isso aqui por causa disso, disso, disso. O que você acha? Fica legal pra você? Você quer mudar alguma coisa de lugar? Você usa mais essa peça do que essa peça? Quer deixar mais à mão? Quer deixar menos à mão? Faz ele se sentir dentro do processo. E a partir de hoje, é assim que é feito. Então, vamos pensar ali na regra de ouro. O seu filho chega em casa, abre a porta, tira o sapato, joga de qualquer jeito, joga a mochila, joga o casaco. Chegou em casa, pega a mochila e leva ali no armário, no nicho tal, ou debaixo da bancada. É uma mudança de hábito. Ele vai chegar e ele vai colocar aquilo ali. E aí entra a recompensa. Talvez para ele aquilo não vai ser recompensador. Então você vai pensar no modo de recompensar ele por aquilo. Não todos os dias, não com a recompensa cara. Mas o feedback positivo é ótimo. Filho, obrigada, você ajudou muito a mamãe essa semana. Muito bom, nossa, você foi ótimo. Pegar no pé quando não for feito. Olha, hoje você deixou passar. Vamos lá ajudar você, mamãe, tô tentando. Né? E aí, no final da semana, ou faz um, se for, dependendo da idade da criança, né? Algum vai se interessar, se for muito adolescente. Mas se for uma criança, faz um quadrinho da estrelinha pintada, canetinha. Ou dá um adesivo. Completou o quadro? Nossa, agora você vai ganhar um chocolate. Ou uma bala. Ou uma bolinha de gude. O que a criança gostar, se for baratinho, o que você conseguir pagar, o que você tiver interesse em fazer. Mas a recompensa é importante, desde que seja uma recompensa que ela goste. Mas incluir isso dentro da vida da pessoa. E muitos estudos dizem que é muito mais fácil mudança de hábito em conjunto, em comunidade. A gente pode ver aí, para quem é alcoólatra, por exemplo, existem alcoólicos anônimos, vigilante dos pesos. São pessoas com vícios que se reúnem para conseguir alcançar objetivos juntas. Por quê? Porque nisso, aí entra a comunidade da sua família. Eles vão ver que você está se esforçando para mudar o seu hábito, então a responsabilidade grande cai para você também, isso te esforça, se você é uma pessoa bagunceira, a fazer bem. E eles vão ver que também não tá fácil pra você, que você também tá tentando entrar aí muita força de vontade, porque se você me contratou é porque você quer mudar isso na sua vida, ou se você assiste os meus vídeos aqui pra aprender a organizar, você quer mudar isso. E aí eles vão vendo que também tá difícil pra você. E você também entra no muralzinho lá da recompensa, e você também leva pro chão de orelha se você não fez, também leva elogio se você fez. Então entra todo mundo ali numa rotina de ganhar as recompensas juntos e fazer o passo a passo juntos. Mas isso é muito importante que seja logo após que a organização seja feita. Seja a sua que você fez ou a minha que eu fiz e deixei para vocês manterem. Por quê? Porque uma vez que para bagunçar é muito mais rápido que para organizar. Certo? Para organizar tem padrão, tem categoria, tem separação, tem todo o processo. Pra bagunçar, eu posso chegar no armário, puxar tudo, baguncei. Então, assim, na primeira semana, já inclui essas regras e já bota em prática. Vamos lá, todo mundo, passinho, passinho pra manter. Caiu, esbarrou ali, opa, não, faz assim, vai lá, nananã. Talvez, se não levarem em consideração, uma recompensa contrária seria, se daqui 6 meses não ficar legal, vou chamar a moça para fazer manutenção. E aí vai sair da mesada de vocês. Não sei, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma criação. São ideias que eu estou propondo aqui. Porque com certeza pode acontecer pedras aí no caminho desse processo. Falta de atenção, distração, procrastinação e algumas outras atitudes que podem interferir nessa ação de mudança. Por isso que é bom a família estar unida com um objetivo para a comunidade toda se esforçar e fazer um né, melhor aí para casa de vocês. E agora eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, uma mudança de hábito que eu ainda estou tentando colocar em prática.
ainda é um esforço para mim, não virou automático, que é o hábito de não usar sapatos dentro de casa e de manter os sapatos limpos para guardar dentro do guarda-roupa. O primeiro hábito de não usar sapatos dentro de casa, para mim, é comum. Porque até na casa dos meus pais, eu amo ficar descalço. Então eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Para mim, não foi difícil isso. Mas o difícil foi limpar os sapatos e guardar no armário. Porque é uma coisa que eu sempre quis, sempre falei que faria quando eu tivesse a minha casa. A gente não tinha esse costume na casa dos meus pais, porque o armário fica muito mais limpo com o sapato limpo lá dentro. Quem tem sapateira aí vai saber me falar isso. E na casa do meu marido, eles tinham esse hábito, sempre fizeram isso. Então, pra ele foi comum, mas ele é do tipo que usa chinelo dentro de casa, ele não fica descalço. Então, a gente tem uma sapateirinha aqui na porta, que cabe 4 pares de sapato. Tem o meu chinelo e o chinelo dele, que eu nem sei porque o meu chinelo tá ali, porque eu só fico descalça, mas enfim, tem um chinelinho meu ali. E aí, ficaria, teoricamente, os nossos pares de sapatos do dia que estamos usando. Certo? Certo. Mas ele, homem, pode ser que ele use um tênis a semana inteira. E não liga. Eu, mulher, gosto de variar um sapatinho ali, um sapatinho cá. E nem sempre eu preciso lavar o sapato todo pra guardar. Muitas vezes o sapato tá super limpo, eu lavo a sola. Se um dia só usei, às vezes sair pra ir fazer uma coisinha só, nem fiquei o dia inteiro na rua, eu limpo só a sola. E aí, beleza. Mas, por exemplo, final de semana. Acontece sim na minha casa de chegar domingo à noite e ter 4, 5 pares de sapato meu ali. E o que eu faço? Eu estipulei, final de semana eu não vou ficar o dia inteiro lavando isso. Às vezes eu limpo durante a semana um sapato ou outro. Mas quando eu tenho que lavar o sapato todo, gera mais tempo. Então, o que eu prometi pra mim mesma? Entra aí a vontade própria de fazer algo. Não passa de domingo à noite pra eu limpar os sapatos. Nunca na segunda-feira aqueles sapatos vão estar ali. A não ser que eu saiba que eu não vou trabalhar na segunda-feira. Por quê? Senão vai virar uma roda maluca isso. Porque se na segunda-feira eu começar a semana com uns 4, 5 sapatos ali, vai chegar ao final de semana vai ter 10. E eu não vou suportar. Porque é um hábito que eu quis mudar. Eu quis inserir. Então eu que tenho que fazer. Certo? É minha vontade. Não é fácil, é um saco. Eu queria ter alguém pra fazer isso pra mim. Mas eu tenho que fazer por mim. É força de vontade. Então, no máximo, eu tento não fazer antes, mas no máximo, domingo à noite, que é quando eu estou cansada, já vivi o meu fim de semana, não fico encanada com isso também. Eu chego ali e eu limpo todos os sapatos e guardo. Claro que se eu sei que é um final de semana que eu vou receber alguém na minha casa, eu já faço isso antes. Mas se eu quero viver o meu fim de semana, curtir, descansar, eu deixo pra fazer isso no domingo à noite. E deixo, mas eu faço. Porque se eu não fizer, isso vai acumular. E se eu não tiver força de vontade de querer fazer isso, aí entra a zona, aí guarda sapato sujo e aí volta a rotina anterior que já era pré-estabelecida, que já está enraizada na minha mente. Então hoje eu estou numa função de de mudar um hábito ruim, transformar nesse hábito novo bom. Esse é um exemplo meu, real, oficial para vocês. Um dia isso vai virar rotina e vai ser tranquilo para eu fazer? Veremos. Se isso acontecer, eu venho aqui contar para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado aí. Ficou um pouquinho grande, mas eu acho que valeu super a pena. Se você gostou desse assunto, quer falar mais sobre isso, vamos comentar aqui, conversa comigo aqui, manda para sua amiga que você sabe que quer inserir novos hábitos na vida dela. Me conta aqui qual hábito você tá tentando inserir na sua vida e qual dificuldade você tá tendo em inserir nele. Eu quero realmente que a gente converse sobre isso. Se você chegou até o final porque você gostou, então comenta, curte, manda pros amigos, conversa comigo aqui, vamos criar um papo legal sobre esse assunto, que é um assunto que eu adoro. Bom, é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem novos assuntos, eu posso trazer mais assuntos científicos, digamos assim, aqui pra vocês também.